Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a este horário da Priority Conteúdos destinado à ufologia. Uma ufologia séria, centrada, desmistificada. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado ao Felipe, que me convidou e me cedeu este horário. Responsável também pela logística, por me pôr no ar. A toda a equipe da Priority Conteúdos, que me concederam esse horário para esse trabalho. Eu sou o Paulo Iannuzzi e agradeço a todos vocês, especialmente vocês que estão nos acompanhando agora, nos apoiando, nos prestigiando. Muito obrigado a todos. Como sempre digo, investindo seu precioso tempo neste trabalho. Pois, como diz uma máxima antiga, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então, aproveitem bem esse tempo e essa estada neste planeta, especialmente produzindo de melhor neste período agora que nos encontramos de transição de eras. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Lembrando que estão nos acompanhando pelo aplicativo, especialmente pelo canal recém-criado da Priority Conteúdos no YouTube. A Priority pode ser adquirida seu aplicativo pelo Google Play, Apple Store, e que oferece uma variedade grande de entretenimento. E vale lembrar a parceria da Pilares de Hermes e Escola de Mistérios, com a Priority Conteúdos para este programa. Podem nos encontrar, Pilares de Hermes, que também oferece dentro da área holística, eclética e espiritualista, ocultista e magista. Podem nos encontrar pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes, ou no YouTube, canal do YouTube, que oferece também muitos vídeos, muitas lives, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, pelo canal do YouTube. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro voltaremos ao presencial muito em breve e todos estão convidados para o retorno ao presencial num seminário, conforme fazíamos antes da pandemia, com respeito ao horário de 9 da manhã às 7 da noite. Será amplamente anunciado no seu momento oportuno. O tema de hoje é Nós somos todos ETs? Somos todos ETs? É um questionamento, no mínimo, interessante e instigante, porque dentro da ótica que adquirimos agora no século XX, XXI, do advento da era espacial, muitas interpretações do que sempre foi visto no céu, muitas interpretações de livros sagrados e de objetos arqueológicos têm uma nova luz, uma nova possibilidade. E essa possibilidade, ela se consolida a cada dia, com o aumento dos avistamentos, com o aumento dos contatos, com o aumento gradativo do que foi profetizado e que está sendo cumprido, de uma certa forma, pelos chamados deuses antigos, nas escrituras sagradas de grandes civilizações antigas. Isso já foi abordado aqui, mas vale sempre a pena lembrar. Então, como existem muitas lacunas essas ainda não explicadas pela ciência oficial, que precisa, dentro do seu método, que é concernente ao período que a gente vive, no geral, de Kali Yuga, que exige uma comprovação, exige uma recorrente repetição experimental em laboratório, que exige comprovação matemática com suas equações de algum fenômeno físico. Esse estudo, enquanto está no plano físico, e não é errado, eu não estou aqui a criticar,
mas a considerar que, como no passado, voltará, num futuro breve, uma comunhão entre a ciência ortodoxa materialista e o que é extrafísico, o que é parapsíquico, o que não é comprovado experimentalmente, empiricamente, como a ciência hoje exige, e que pede uma postura mais aberta, mais avançada, né? Isso, aos poucos, retornará à sociedade, ao planeta e até à forma de pesquisa científica no futuro breve. É interessante que até mesmo muitos ufólogos são fechados para questões, digamos, mais avançadas. Existe um ramo na ufologia que se chama ufologia avançada, que trata justamente do que é parapsíquico e do que é metafísico em termos de dimensões paralelas, de frequências vibracionais além do plano físico, suas respectivas civilizações e trânsitos de naves pelo universo, que não se dão pelo plano físico, pela realidade física tridimensional. Então, essa abertura de consciência, como eu estava falando antes, é irônica, porque, da mesma forma que o meio científico, ainda em geral, embora existam muitas exceções hoje, já adentrando para um universo mais amplo de pensamento e de concepções, mesmo que teóricas, né, de algo mais avançado, no sentido mais avançado, ou transcendental, melhor dizendo, sem cunho religioso ou sectário, né? Da mesma forma que o meio científico em geral despreza o assunto e ainda faz chacota, né? Os próprios ufólogos, muitos deles, acham que a ufologia se concentra somente no aspecto físico, casuístico, da luzinha, do objeto em si, ignorando que essas manifestações fazem parte de um contexto muito maior, muito mais profundo, e atacam, ou menosprezam, ou desprezam aqueles que se aventuram nesse tipo de estudo, observação e manifestação. Até mesmo em relação ao ponto, ao ícone principal de todo esse processo, que é o contatado. Aquele que esteve, direta ou indiretamente, com essas inteligências intra- ou extraterrenas, multidimensionais. E é evidente que não é possível milhões de pessoas que relatam experiências, fora aquelas que não têm coragem de se expor, estejam loucas. Existe muito fundo de verdade, muita coisa, evidentemente, como também é óbvio que existem muitos aproveitadores, existem muita gente confusa, existem muitos delirantes, fantasiosos, que interpretam erroneamente o processo e não têm nenhuma formação de pesquisa ou estudo ufológico e se aventuram se passando por ufólogos sem a mínima estrutura, baseando-se apenas no que ouviu dizer ou leu uma dúzia de linhas em algum livro e, principalmente, muitas vezes, nem todas, enganosas interpretações psicomediúnicas. Enfim, vivemos num período de transição de eras onde a confusão é algo natural, faz parte desse processo. É preciso muita seriedade, discernimento, pé no chão, para não se deixar enganar, principalmente por si mesmo. E muita coisa que a gente vê, a gente sente, a gente capta, nem sempre é o que a gente pensa. E isso é um trabalho paulatino que requer continuidade, persistência e experiência. Somente, por exemplo, quem tem uma experiência a nível vibracional, até em questões religiosas, psicomediúnicas, sabe, por um trabalho de anos, discernir numa vibração concernente
as hierarquias do próprio planeta, e é algo que é completamente externo e estranho ao nosso planeta, que tem vibrações totalmente diferentes. Inclusive, um caso, por exemplo, eu não vou citar aqui nomes, né, que não foi passado, e que vale a pena registrar, uma pessoa de fora do Brasil, com grande conhecimento e grande experiência, não só em manipulação de energia, como interação com outras inteligências, com outras consciências fora do plano físico, no seu aspecto psicomediúnico e além. Perdão, além. E em contato com uma pessoa, né, um pesquisador, esse indivíduo declarou: que tubo de luz é esse do seu lado? Eu, com toda a minha vida, com toda a minha experiência de muitos e muitos anos com isso tudo, nunca vi algo igual. É uma vibração totalmente diferente e que eu quero distância, por não conhecer. Preciso conhecer melhor. Então, quem lida com isso sabe a diferença brutal, vibracional, do que é deste planeta e do que não é deste planeta. E como essa vibração pode ser densa ou sutil. Isso tudo e muito mais está ligado a uma memória ancestral genética do ser humano, onde até alguns cientistas de vanguarda, que estão até na mídia, um deles, o Dr. Michio Kaku, afirma que, para conhecer um extraterrestre, embora volte a repetir, é um termo já obsoleto, principalmente para mim, mas em termos didáticos. Se você quer conhecer um extraterrestre, mergulhe no conhecimento do seu próprio DNA. Sim, existe a grande possibilidade, para muitos é uma convicção, de que elementos do nosso DNA não sejam propriamente ou totalmente daqui do nosso planeta. O interessante é que encontramos isso de forma recorrente, não especificamente a questão do DNA, mas uma herança de fora deste planeta. Encontramos isso, dito de uma forma ou de outra, adaptado ao seu tempo e à sua cultura, nas escrituras sagradas, civilizações antigas, enfim, onde todas elas falam a seu modo da interação que no passado se teve com seres que aqui chegaram, com outros seres que aqui já estavam e que tinham chegado anteriormente de outros lugares, e da nossa própria formação como raça humana, vinda de cadeias anteriores ou processos de desenvolvimento espiritual, monádico e etc., do nosso próprio sistema solar e de fora, nos seus tempos, passando por experiências em vários lugares, até chegar aqui na Terra, principalmente em termos físicos, fechando esses termos físicos, cumprindo a evolução humana nas raças raízes. Lembrando que estamos na quinta sub-raça da quinta raça e fechamos esse ciclo na sétima raça. E viemos de onde antes desse ciclo? Simplesmente não brotamos aqui à toa. Então, sob várias óticas que se convergem, na verdade, a questão da origem da humanidade de fora desse planeta é recorrente. E, nesse processo, coisas estranhas acontecem. Como, por exemplo, Noé é um de vários exemplos. Noé, quando nasceu, brilhava. Ele emanava luz. Seus olhos emanavam luz. Tanto que seu pai, Lameque, ficou bastante intrigado, acusando a esposa.
de não ter sido fiel. E, coitada, ela não tinha nada a ver com isso. E de tanta insistência, e Lameque já ia tomar certas providências quando o bisavô de Noé, o avô de Lameque, né, que Lameque foi filho de Matusalém, que foi filho de Enoque. E só a questão de Enoque e também de Ezequiel, 2 livros da Bíblia que quase foram retirados do cânone católico, é bastante intrigante, pelas conotações ditas ufológicas ou relativas ao desenvolvimento vindo de fora do processo humano e a sua interação com hierarquias de anjos e outros seres, no caso, principalmente, de Ezequiel e de Enoque, bisavô de Noé, em que este teve, por exemplo, com o seu Merkabah, veículo de luz, acesso a planos superiores, acesso a inteligências superiores, angélicas, incorporando seu Merkabah, ou seu veículo de luz, em veículos de luz maiores e em corpo físico, levado a instâncias superiores, conectando com o chamado Rei do Mundo, conhecido pela tradição hebraica como Melquisedeque, como Senhor Ptah pela tradição egípcia, e assim sucessivamente, quando Enoque chega a Lameque e diz: para com isso, porque ele é filho dos deuses. Ele tem uma conotação especial porque ele terá uma missão especial. Mas não interessa que missão qual é. Interessará somente a ele no momento certo. Então, trate-o como ele precisa tratar e respeito a sua esposa, porque ele foi direcionado pelos deuses, foi direcionado por Deus. Digo deuses porque até mesmo no início do Velho Testamento está lá que fomos feitos à vossa imagem e semelhança, os Elohim. E Elohim é plural de Eloá. O sufixo in em hebraico denota plural. Então, Elohim é o mesmo que deuses. E não o Deus propriamente dito, como muita gente coloca, e que está no contexto, esse que é o grande mistério, que ainda não foi desvelado. Mas será a seu tempo, desde que a humanidade se prepare para isso, que o homem se prepare para isso. E para isso é preciso que se observe o universo além do ponto de vista puramente material. E nesse ponto de vista, numa herança e numa linhagem, Noé chegou. É um dos muitos exemplos, a exemplo de Krishna, por exemplo, na Índia, exemplo de Rama e Sita, também na Índia, a exemplo de Baba de Omaha, Avatar, a exemplo de Osíris, no Egito, a exemplo da linhagem da cabeça alongada, principalmente na 18ª dinastia egípcia, e outros tantos que existem mundo afora através dos tempos. Então, desde esses textos mais antigos e até o que nos chega hoje com respeito à origem extraterrestre da humanidade, no Espiritismo temos os exilados de capela, e não somente a questão dos exilados, até fora do Espiritismo, o que, nesse contexto de transmigração de almas, o próprio tema Exilados de Capela é uma parcela muito pequena, mínima, dentro desse contexto de transmigração de seres pela galáxia. Houve uma transmigração dessa, por exemplo, de Antares, Alpha Scorpii,
para a capela e aconteceu lá a mesma coisa que em Capela, onde seres foram transmigrados por não alcançarem um processo evolutivo, em tese, devido à rebelião luciferiana, que é outro contexto também envolto em muito mistério, porque existe muito simbolismo, não pode isso ser traduzido ao pé da letra, porque não temos ainda condições mentais de abarcar conhecimentos cósmicos a nível galáctico e universal, que estão num patamar de compreensão superior, e as informações que nos chegam sempre niveladas ao que podemos abarcar, e não realmente o que é, o que será e o que foi. Porque, em verdade, não existe passado nem futuro, tudo é um eterno presente, uma vez que a concepção de tempo é algo tridimensional, concernente a uma concepção e uma conceituação do ser humano e que funciona de acordo com o estado de espírito de cada um. Então, o próprio tempo é algo, ao mesmo tempo, desculpe o trocadilho, relativo e inexistente. Então, existem ainda muitas nuances que precisamos observar, até em termos físicos, relativos à física quântica propriamente dita, e não ao termo quântico que está sendo, de uma forma equivocada, largamente usado, sem o menor consciência e é também escrúpulo. Hoje em dia, qualquer coisa é quântico. Mas, enfim. E a relatividade geral de Einstein, onde as duas equações um dia serão agrupadas numa compreensão mais profunda e mais ampla do universo e como tudo funciona e como nós funcionamos. Porque a nível macro, tudo funciona de uma forma e a nível micro, tudo funciona de uma outra forma. E o macro sai do micro. E isso tudo, na verdade, é uma concepção humana, porque algo é grande ou pequeno em relação a nós, observadores. O que realmente é grande? O que realmente é pequeno? Isso também são conceitos. A questão é que extraterrestre também é um conceito. Ser humano da Terra também é um conceito. Somos todos cidadãos do universo. Então, nada mais natural do que pensar que cumprimos por algum motivo. E esses motivos, em verdade, são muito claros dentro de um processo científico, filosófico, religioso e artístico, dentro do grande conhecimento das idades e da sabedoria iniciática oculta, ainda oculta, né? Para o que realmente é um ser humano, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e todo o nosso contexto geral, em termos de irmandade universal, em que a humanidade da Terra é uma parcela pequena da humanidade que está espalhada por aí. Esse tipo de consciência nessa transição de eras aí depois é preciso estar cada vez mais consolidado. Que, infelizmente, no momento ainda estamos muito longe disso em termos de humanidade, em termos de consciência, emoções, pensamentos, palavras e ações, mas que, em termos cósmicos, muito breve, a humanidade alcançará nas seguintes gerações, cujas almas que virão e já estão vindo estarão mais preparadas para isso, um contexto de reintegração à questão universal, sideral e multidimensional, mesmo em plano físico, como já ocorreu num passado bem remoto da humanidade. Então, principalmente você que sente saudade de algo inexplicável, que olha para o céu e sente vontade de voltar para lá, ou sente vontade de trazer as estrelas para cá, ou se sente fascinado com o céu noturno,
algo que te chama, que te inspira. Para você que se sente um peixe fora d'água. Para você que não se sente no contexto geral que ocorre, mesmo no seu entorno, mesmo dentro de sua família. Para você que acha isso tudo muito estranho, tudo muito invertido, que o padrão que você está acostumado a vivenciar no seu dia a dia não é nada daquilo que você entende como certo, que você entende como algo interativo, confortável, como algo familiar a você. Para você que passa por isso tudo, sente isso tudo e muito mais, saiba que um processo de despertar, mesmo inconsciente, começou. E talvez já tenha começado há bastante tempo e você só se dá conta agora, ou já se deu conta algumas vidas passadas e o processo continua. E cabe a você mergulhar mais fundo, mais profundo nisso, para não ter somente o conhecimento, mas para aplicar esse conhecimento e transcender o seu próprio processo, porque é o único e real processo de reencontro consigo mesmo, com aquilo que você considera sagrado e, principalmente, com todas as civilizações e seus parentes cósmicos, irmãos siderais, trabalhando e vibrando num uníssono evolutivo. E, a partir daí, compreender muitas coisas e transcender a tudo aquilo que te foi, ou quase tudo aquilo que te foi ensinado, e que muitas vezes, ou em sua maioria das vezes, só te puxa para baixo, te mantendo preso. A única coisa que não vão te tirar é o que está aqui dentro. Até a sua liberdade pode ser tirada. E o que está aqui dentro, mesmo você sendo preso no lugar, você está livre. Isso é o importante, é isso que eles querem. Esse primeiro passo nosso para que haja o contato definitivo. E reconheçamos a nossa origem, não só de fora da Terra, estando aqui num processo evolutivo e, obviamente, amando cada vez mais a casa que escolhemos para esse processo evolutivo, que é este maravilhoso planeta. E que muitos, mesmo vindo de fora, simplesmente adotaram. Existe uma passagem muito interessante sobre isso no filme O Dia em que a Terra Parou, tanto no antigo da década de 50 como na refilmagem, com o ator Keanu Reeves, onde ele, como extraterrestre, e um outro extraterrestre implementado aqui como observador há muito tempo, essa conversa numa lanchonete, explica muito bem o que eu quero dizer. Excelente passagem. Estamos num despertar de consciência individual e coletivo. Aproveitemos esse momento para resgatar a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira identidade numa coisa só e não segmentada. Que possamos, todos nós, dar início às verdadeiras e únicas prioridades que costumamos deixar de lado para o nosso crescimento, a nossa evolução, e parar de cair em armadilhas, muitas delas criadas por nós mesmos, e tantas outras criadas por aqueles seres que querem ainda que o planeta, que você permaneça como está. Cabe a você isso, porque a sua conexão com o divino, com o alto, com o objeto de sua fé, com toda essa força cósmica interestelar, é que fará de você realmente o que você é, recuperando a sua identidade.
Fico por aqui, agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem nos acompanhando, prestigiando, apoiando, nos auxiliando nesse trabalho. Somos todos um. Agradeço mais uma vez ao Felipe pela logística, por me pôr no ar, e toda a equipe da Priority Conteúdos, que agora transmite no seu recém-criado canal no YouTube este trabalho, assim como tantos outros, que também têm a sua continuidade, oferecendo uma variedade muito grande para todos os gostos. E a parceria com a Pilares de Hermes Escola de Mistérios, no Instagram, Iannuzzi Pilares de Hermes, no canal no YouTube, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, no Facebook, e para um contato mais direto, a fim de, por exemplo, receber pela nossa mala direta as chamadas das atividades, tanto presenciais como online, o nosso WhatsApp 21 982 73 9603. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana, que Deus nos abençoe abundantemente. Namastê, Tat Ha, Om Tat Sat. Muito obrigado.